Muito bem. Importante salientar de por que todos nós estamos aqui hoje. Central, Norte, Oeste e também língua de sinais. Por que todos nós estamos aqui hoje? Bem, primeiramente para receber treinamento sobre o novo sistema de vídeo aqui do nosso Salão do Reino. Quando a nova mesa, com os 2 monitores, com a mesa de som, com o computador, com todas as televisões e as câmeras foram colocados, muitos irmãos disseram assim: e agora? O que é que a gente vai fazer? Tanta coisa aqui para operar. Até porque antigamente a gente não tinha tantos equipamentos assim para fazer as nossas reuniões. Não quero entregar a idade de alguém aqui, mas recentemente conversando com um irmão, ele disse que no tempo dele, o que é que ele fazia? Pegava aquele vinil, pegava o disco e o cântico que era reproduzido na reunião era só posicionar a agulhinha e o disco começava a girar. Pronto. Esse era o sistema de áudio e vídeo de antigamente. Na verdade, só áudio. Só um disco de vinil. Só que com o tempo as coisas foram se modernizando. Começaram a surgir DVDs, MP3. Inclusive eu tenho até uma lembrança na mente dos meus tempos de Norte, lá atrás, que tinha um tablet com as mídias, na verdade só com os cânticos. Inclusive até o irmão Paulo Gervásio operava, tudinho juntamente com outros irmãos. Ou seja, o departamento de áudio e vídeo se tornou algo muito importante, tanto para as reuniões, para as assembleias e para os congressos. E aqui nessa assistência aqui no salão, a gente está vendo tanto anciãos, servos ministeriais, e também estamos vendo publicadores zelosos e exemplares. E vale salientar que vocês estão aprovados, tanto para passar os microfones, servirem de assistente de palco, ficarem no áudio e vídeo. Na verdade, cada congregação tem a sua equipe de áudio e vídeo, geralmente com 4, 5, 6. Só que porque a gente chamou todos os anciãos e servos, e também operadores, e também os que vão assistir posteriormente? Porque imagine que em uma congregação de 5 operadores, os 5 faltem. Infelizmente, se muitos só saberem ligar os equipamentos e não souberem operar, vai ficar difícil para nós termos a reunião. Então, por isso que é muito importante esse treinamento. Esse treinamento seria dado por 2 pessoas. Só que, infelizmente, um de nossos irmãos que iria também presidir esse treinamento teve um pequeno imprevisto. Aí, infelizmente, ele não está conosco aqui hoje. Mas iremos fazer essa cobertura. Queridos irmãos, para cuidar bem de nossas designações que nós teremos mais para frente, tanto aqui no áudio e vídeo, como também todas as nossas designações na congregação, precisamos de qualidades espirituais. E essas qualidades que nós precisamos ter estão aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o 23. O irmão Caio vai passar para nós o próximo item da playlist, que é esse texto exibido aqui na televisão. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Irmãos, para a gente cuidar das nossas responsabilidades na congregação, sabemos que nós precisamos dessas qualidades. Por exemplo, a gente precisa ter, por exemplo, amor, paciência e autodomínio quando, por exemplo, alguma falha acontece. Quando, por exemplo, acontece alguma falha no sistema sonoro, nós não somos perfeitos. Então, precisamos reconhecer que talvez após esse treinamento, mesmo depois de termos sido treinados, erros podem acontecer durante a operação dos nossos equipamentos na reunião. Mas o que é que vai nos ajudar a manter o foco, a não perder a cabeça? Essas qualidades. Amor, alegria, paz, paciência, bondade com nossos irmãos. Muitas vezes nossos irmãos não têm tanta habilidade para passar os microfones, às vezes para fazer regulagens. Muitas vezes surgem novos operadores e precisam aprender na reunião a como operar. Então a gente, nós que estamos aqui e também assistindo, precisamos ter essas qualidades.
E sabe, queridos irmãos, pode voltar para mim, Caio. Muito obrigado pela imagem do texto, tá? E sabe, queridos irmãos, algo que nós devemos nos lembrar é que o departamento de áudio e vídeo não é um departamento só para jovens. O departamento de áudio e vídeo é um departamento que todos podem participar. Não só os que são mais jovens na congregação, mas todos podem ter esse treinamento devido. E agora nós iremos ver um vídeo sobre a montagem do sistema, explicar como será a desmontagem após cada reunião, o sistema de áudio, o sistema de vídeo e também dar algumas dicas para os irmãos. Então, com certeza, esse treinamento será muito bem proveitoso para nós. Sabe, tem uma frase aqui de um manual produzido por Betel. Esse manual, o título dele é Sistema Sonoro de Congregações. E uma frase bem interessante desse manual é: ao escolher o operador de som, deve-se levar em conta que o sucesso e a qualidade do programa estarão em grande parte sob a sua responsabilidade. E o operador de áudio e vídeo, os microfonistas, os assistentes de palco, eles devem ser pessoas alertas, alguém que encaram de modo sério e dedicado a sua designação. Eles devem ter alta capacidade de concentração, não serem distraídos e serem capazes de calcular o que está prestes a acontecer no palco. É isso que nós precisamos ser. Tanto nós que fazemos parte do áudio e vídeo da congregação, como também nós que não fazemos e que estamos aprendendo agora. Por exemplo, agora nós iremos ver um vídeo sobre a montagem do nosso sistema. Vai ser explicado passo a passo. Foi preparado um vídeo muito especial para vocês e que depois será disponibilizado, se vocês desejarem, para vocês no WhatsApp dos operadores de áudio e vídeo, e que a gente vai ver agora. Vai explicar um pouquinho passo a passo de como a gente deve, quando chegar na reunião, o que é que a gente deve fazer. Eita, mas falta 5 minutos para começar a reunião e nenhum operador chegou. Pode se sentir à vontade para ligar os equipamentos. Fala com o áudio e vídeo da sua congregação: olha, se vocês não chegarem, eu posso ligar? Eu posso começar a fazer os preparativos? Vamos ver esse vídeo? O próximo item da playlist, Caio, por favor. Então, o primeiro passo que devemos fazer é ligar as TVs do Salão do Reino. Devemos fazer isso na sequência. Depois, ligar a câmera. Essa câmera aqui de trás da televisão, que está no meio do salão. E a gente deve perceber que ela deve fazer esse movimento. Terceiro passo, devemos ligar o computador. Ligar o receptor dos microfones sem fio. Ligar a mesa controladora das câmeras. Sexto passo, esse é muito importante. Primeiro ligamos a mesa de som, depois ligamos o amplificador. Devemos nos lembrar que a senha do computador é 1914. Olha, o oitavo passo. No computador, devemos abrir os seguintes aplicativos, que estão lá na tela inicial. O Zoom, que é o aplicativo azul, o JW Library e o OBS Studio Português. Por que o OBS Studio Português? O OBS Studio é o aplicativo que manda a imagem das nossas câmeras para o Zoom. Antigamente, até a Oeste fazia isso, a língua de sinais fazia isso. Tinha-se uma mesa aqui, onde ficava a câmera e onde ficava o notebook, para jogar a imagem para o Zoom. Mas agora não é mais necessário, somente esse aplicativo, lá no computador principal, já faz isso. E o nono passo, fazer login no Zoom. Os irmãos que têm a conta do Zoom das suas congregações podem fazer isso e iniciar a reunião. Vamos prosseguir com o vídeo. No aplicativo OBS Studios, a gente vai seguir os seguintes passos, que até muitos ficaram com dúvida.
Nessa parte de cima, toca em visualizar, visualização múltipla tela cheia, LG Full HD 1. E embaixo, ainda no OBS Studio, iniciar a câmera virtual, para a imagem das câmeras e para o zoom. Testar as mídias e todos os microfones que serão usados. Som, microfone, testando, microfone tribuna, testando, som, microfone leitor, testando. Irmãos, fazer um teste é muito importante. Só citando uma situação que a gente mesmo da Central sofreu um pouco, é que na quarta-feira da semana retrasada, a Elias teve a sua reunião normal, a Congregação de Líderes de Carpina. Tivemos um vídeo com áudio, passamos, estava tudo bom. Porém, no dia seguinte, na quinta-feira, quando simplesmente ligamos o sistema de áudio, quando fomos falar no microfone, colocar as mídias, o som não estava bom. Foi verdade? Foi verdade, Caio? Estava muito ruim o som. E interessante que a gente não fez essa ligação antes. A gente fez 5 minutos antes de começar a reunião. Ou seja, foi um pouco difícil da gente corrigir. A gente tentou mexeu numa coisa, mexeu em outra, mas infelizmente ficou do jeito que estava, né? Então, é muito importante cada um de nós, ao chegarmos, testarmos cada fonte do sinal. Testarmos os microfones, as mídias do computador, cada mídia do computador. A gente testar também os microfones sem fio, testar para ver se a câmera está mexendo certinho. Irmãos, isso é muito importante. Daqui a 3 dias teremos o congresso. E os equipamentos do salão de assembleias são muito bons, são muito caros. Mas antes de cada operação de dia de congresso, não dispensamos os testes. Antes dos portões serem abertos para o congresso ou assembleia, todo o equipamento já foi testado. Tenha certeza disso. Também deve ser com as nossas reuniões. Outra coisa também dos operadores de áudio e vídeo, devem ter atenção. Eu vou pedir que o nosso irmão que está no áudio e vídeo, Caio, abra por favor o microfone 4, o canal 4. É muito importante a gente ter atenção, por exemplo, à demonstração das irmãs, quando estão aqui fazendo suas demonstrações. Caio, por favor, coloque no 2, na mesa controladora das câmeras. Aí imagine que a irmã está fazendo a sua parte. Quando terminou a sua parte, tchau, irmã, muito obrigado. Viu? Tuque. Ou às vezes para colocar aqui. Isso é algo que é salientado. Muito obrigado, Caio. Pode voltar para a 7. Isso é algo salientado muito em todos os treinamentos de áudio e vídeo. A gente ter cuidado na parte das irmãs. Tanto quando as irmãs vão começar a falar, quando elas terminam. Porque às vezes a gente observa algumas situações que, por exemplo, às vezes a irmã vai começar a falar, mas não tem áudio. Aí qual é o primeiro instinto? Procurar se no microfone tem algum botão. Se o microfone tiver algum botão, a pessoa vai apertar. Só que, e se você apertou no botão de desligar o microfone? E o que só faltava era o operador de áudio aumentar lá na mesa. Então, é muito importante a gente ter uma atenção redobrada quanto a isso. As demonstrações, as partes das irmãs. Tem até algo sobre isso aqui, nesse manual, que depois a gente vai compartilhar com os irmãos. Mostra algo aqui que fazer isso evita muitos embaraços. Porque imagina, nossos irmãos e irmãs preparam suas demonstrações tão bem. Aí quando começa a falar, boa noite, o microfone sem áudio. Isso já dá aquela desconcentrada. Então, irmãos, é por isso que os operadores de áudio e vídeo devem ser pessoas alertas. Estar alertas quanto a isso. Devemos fazer isso. Cada um de nós que estamos aqui.
Também, irmãos, devemos estar familiarizados com os cânticos. Por que os irmãos acham que os operadores de áudio e vídeo precisam estar familiarizados com os cânticos antes da reunião? A gente não trouxe o microfone sem fio para cá para os irmãos comentarem, mas se quiserem levantar a mão, podem fazer isso. Nosso irmão Caio? É verdade, Caio. Irmão Pereira? Isso, exatamente. Para as vozes casarem com o que a gente está ouvindo. Tudo tem que estar no mesmo nível. O cântico não deve estar nem alto demais e, por outro lado, nem baixo demais. E a gente tem que tomar cuidado, como o irmão Caio disse, para as introduções dos cânticos. A gente tem 2 exemplos disso. O cântico 109 e o cântico 40. Os próximos itens da playlist, o Caio vai passar em 10 segundos. Os primeiros 10 segundos, tanto do cântico 109, como também do cântico 40. Vamos ver 2 exemplos disso, por favor. Ok, obrigado. Lembrando que o irmão Caio ajustou o volume para mais ou menos 15 pessoas que estão aqui. Mas quando a gente vai ajustar um volume para uma assistência de 60, 70 pessoas que estão aqui para cantar o cântico, o volume que a gente vai colocar vai ser mais alto. Os irmãos perceberam que o primeiro cântico foi bem baixinho. O último cântico foi bem alto. O que aconteceria se a gente regulasse o último cântico mais alto no mesmo nível do primeiro, na introdução? O que é que os irmãos acham que a assistência iria ter? Irmão Pereira? E que grande susto, né? Então, por isso que a gente precisa estar atento. Operadores, antes da reunião, escute os 3 cânticos. Isso vai ser de grande ajuda nas nossas operações. E sempre ficarmos concentrados no áudio. Isso é muito, muito importante. Mais uma coisa. Quem aqui dos irmãos serve como assistente de palco? Pode levantar a mão. Que serve ou que já serviu como assistente de palco? Pode levantar as mãos. Nas suas congregações tem assistente de palco? Olha, isso é muito, muito importante. Porque, por exemplo, imagina que o orador ele seja bem baixinho. Bem baixinho. E agora, o orador tem que vir ajustar o microfone para ele mesmo, talvez coloque uma regulagem irregular. E aí, o que aconteceria? Vamos ver algumas sequências de imagens daqui a pouco que vão nos ajudar. Mas, de acordo com o manual Sistema Sonoro de Congregações, veja a responsabilidade do assistente de palco. E é grande. Diz assim, olha. Vamos procurar aqui. Um dos primeiros passos para que apresentações no palco fluam de modo suave é darem aos operadores de palco um treinamento adequado. Os operadores de palco devem usar de bom senso e prever o que é necessário para se obter uma boa captação do som. Por exemplo, é necessário que a um orador subir da tribuna, algum operador de palco venha, se levante e vá até o microfone para abaixá-lo ou para levantá-lo em alguns centímetros?
Essa é uma das tarefas dos assistentes de palco. E, irmãos, se nas suas congregações não tiverem varões suficientes, ou que não vierem varões, por exemplo, para servir como assistente de palco, talvez mesmo o irmão, um exemplo, que está servindo como presidente, pode simplesmente ajustar o microfone para o próximo irmão que virá. Essa é uma sugestão. Mas a sugestão é que todas as congregações tenham um assistente de palco. Ou que o assistente de palco possa ser o microfonista, mas não pode deixar de ter. Esse irmão é muito fundamental. Sabe por quê? Muitas vezes a gente observa um pouco nas demonstrações que acontecem com nossos irmãos e irmãs. Por favor, Caio, coloque o som do canal 4 novamente, por favor. Pronto. Aí imagine que duas irmãs se prepararam bem para fazer a sua parte, mas que infelizmente, por conta do nervosismo, ela começa a colocar o microfone assim. E às vezes começa a fazer gestos com o microfone. E o irmão da mesa de som vai tentar aumentar o ganho do microfone para que o som dela fique bom. Para que seja audível tanto para quem está no Zoom, como também para quem está aqui no Salão do Reino. Mas se ele fazer isso demais, vai gerar microfonia. E acontece, irmãos, muitas vezes os irmãos falando com o microfone assim. Às vezes até a gente observa isso quando as crianças vão fazer entrevistas aqui. Às vezes não tem uma parte na reunião do meio de semana onde as crianças são chamadas para dar entrevista. Muitos de nossos pequeninos, infelizmente, não sabem como manejar o microfone da maneira correta. E talvez possa fazê-los assim. A voz vai sair? Vai. Vai sair bem? Infelizmente não. Então, por isso, o operador de palco, na verdade, o assistente de palco tem uma função nisso, em antes das reuniões instruir aqueles que são menos experientes a como manejar o microfone. O irmão Caio, na playlist tem uma imagem. É a imagem que está depois da foto do tripé. Por favor. Posição errada do pedestal. Os irmãos conseguem identificar, podem comentar. Os irmãos podem identificar qual é o erro nessas posições erradas do pedestal, que talvez o assistente de palco talvez faria, ou que o irmão sozinho, mexendo aqui, faria. Quais são essas posições erradas? Mateus? Muito bem, Mateus, muito obrigado. Imagina que o microfone seja ajustado para ficar assim. E realmente, quando o orador vai fazer uma leitura de um texto bíblico, fica perfeito. Só que quando o orador vai falar com assistência, infelizmente o microfone não consegue captar. Ou o efeito inverso, quando o microfone é ajustado para ficar na frente do nariz do orador. Tanto isso atrapalha a visão do nosso querido orador que preparou tão bem seu discurso e não vai ter o contato com o esboço, como também quando ele se abaixar para ler o texto, infelizmente esse som não vai sair. Então é muito importante a gente redobrar o cuidado, principalmente quando ou o Vanderlei, ou o José, o Mateus, o Rivaldo, o Clécio, o Pereira, o Lucas, o Harrison, Paulo, Alex, Marcos, Jonas, Gabriel, ou os irmãos que estão assistindo precisarem ajustar o microfone alguma vez. Até para as suas leituras mesmo de A Sentinela. O que é a instrução para a gente fazer? Irmão Caio, coloque o próximo slide, por favor. Essa é a posição correta do pedestal. Ou seja, o pedestal ele deve estar aqui, rente ao queixo. Isso é muito importante, porque tanto para a gente olhar para a assistência, a gente vai ter uma boa visão da assistência, a assistência vai ter uma boa visão da gente, vamos ter uma boa visão do nosso esboço. Quando a gente for ler um texto da Bíblia, também vai ser muito bom. E o nosso som vai sair muito bom.
tanto para leituras de A Sentinela, para discursos, para tudo, irmãos. Esse é a instrução que não só Betel pede, mas se os irmãos forem procurar posição correta para se deixar o microfone, tanto desse jeito, como também assim. E essa é a função do assistente de palco. Instruir as irmãs, os irmãos que farão suas demonstrações, as crianças, de que não se deve segurar o microfone assim, nem fazendo gestos, mas a mão parada e desse jeito. E se os irmãos tiverem assistente de palco em suas congregações, ou talvez até se um microfonista fizer esse papel, dependendo das suas congregações, de suas equipes, isso elevará muito o ganho das reuniões. E nada vai se perder. Podem ter certeza disso. Vamos falar agora um pouco dos microfonistas. Quem é que fica como microfonista aqui, que está presente no treinamento? Olha. Quer dizer que se os microfonistas faltavam, a não vai ficar não, porque não levantou a mão. Né? Todos nós, algum momento, vamos precisar ficar de microfonistas. E o que é que nós precisamos nos lembrar? Irmãos, uma dica que talvez seja um pouco citada é que o recomendável é que os microfonistas, eles se sentem onde? Será que lá atrás, aqui na frente ou no meio? Qual posição os irmãos acham que é melhor para os microfonistas? Irmão Rivaldo? Isso aí, irmão, no meio. Por que os irmãos acham que isso seria importante? Irmão Clécio? Muito obrigado, irmão. Os dirigentes de A Sentinela, do estudo de livro e das partes de perguntas e respostas serão muito gratos a vocês, microfonistas, se nós sentarmos no meio. Porque, como dito pelos nossos irmãos, isso vai ajudar com que eles transitem mais rápido pelo salão. Talvez seja algo que a gente já escutou, mas que a gente precisa fazê-lo. E só dando uma dica, já para vocês que estão aqui, nós conseguimos resolver o problema que estava tendo com outro microfone sem fio. Então, após o congresso, nós já vamos poder usar os dois microfones sem fio. Mas, se relatarem algum problema, os irmãos podem voltar ao microfone com fio novamente. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Mais alguma coisa, isso sim. Os irmãos viram como posicionar os microfones? Ô Caio, por favor, ative esse microfone novamente. A gente já vê, por exemplo, na central, os irmãos já não estão mais usando os bastões que os microfonistas usam. Eu não sei, na oeste vocês ainda estão usando o bastão para os microfonistas? Na norte ainda estão? Ok. Qual deve ser a posição correta para os microfonistas posicionarem com nossos irmãos? Antigamente, até eu achava que a gente posicionando assim era melhor. Mas o que é que os irmãos acham? Será que assim? Aí o nosso irmão está aqui e o microfonista ajustou aqui para ele. Será que assim vai ser a melhor captação de áudio? Mais prático para o nosso irmão ou irmã que está comentando? Será que ele vai conseguir enxergar o seu celular? O irmão Caio vai passar para nós o slide com o nome Componentes do Sistema de Áudio 5. Por favor, Caio, passe para a gente esse slide. Essa é a posição correta de segurar seu microfone. Ou essa é a posição correta de um microfonista que está com o bastão colocar assim. Desse jeito. Porque os nossos irmãos, na maioria das vezes, eles vão estar olhando, talvez nem para cima, mas para baixo, por seus dispositivos, para as suas anotações. Então, irmãos, não esperem os irmãos de sua congregação assistir a gravação desse treinamento, mas instruam eles também
a sempre, como microfonistas, colocar os microfones assim nos irmãos. E, por favor, mais uma dica. A gente observa também algumas vezes que os microfonistas, principalmente que estão com bastão, às vezes deixam o bastão em pé assim, virado para a caixa de som. O que é que os irmãos acham que irá acontecer se o microfone ficar apontado para a caixa de som? O irmão Marcos? Isso, exatamente, microfonia. E é algo tão indesejado para os operadores de som. E assim, antigamente, na nossa mesa de som antiga, o que é que acontecia? A gente podia aumentar o lado desse microfone e podia aumentar o som do microfone de cá e do microfone de cá. Só que nessa mesa aqui, os dois microfones são um volume só. Então, quando você vai aumentar o som do microfone desse lado, automaticamente está aumentando o som desse. E se o operador desse lado estiver com o microfone na posição incorreta, não vai adiantar de o operador tanto abaixar o som como aumentar, porque vai dar microfonia do mesmo jeito. Então, por favor, nós, operadores microfones volantes, façam isso. Apontem o microfone para si mesmos, porque não está saindo nenhum som daqui. Apontem o microfone para si mesmos, que isso vai ser de grande utilidade. Quando vocês verem, talvez um irmãozinho, até que não tem muita experiência no microfone, até então foi citado que até os publicadores, né, batizados ou sem ser batizados, que são zelosos, eles podem servir como microfonistas. E muitos não têm nenhum conhecimento de acústica, de som, de ambiente. Então, quando verem ele posicionando de maneira errada, chegue, ô irmão, por favor, em vez disso, faça isso, porque isso vai ser bom para a gente não ter microfonia durante a reunião. E não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha de fazer isso, por favor. O irmão Caio vai passar para nós agora um slide que está lá em cima. O nome dele é Componentes do Sistema de Áudio e Vídeo 1. Está em cima dos cânticos, Caio. Então, resumindo, esses são os componentes do sistema de áudio do nosso Salão do Reino. Primeiramente, os tripés, depois o microfone, tanto sem fio como os nossos microfones com fio e seus cabos. A mesa de som, o amplificador, tanto o principal como o da sala B, e as caixas de som. E foi colocado já na sequência, porque tudo que sai dos microfones do computador vai para a mesa de som para ser mixado. A mesa de som vai ter o trabalho de jogar esse áudio para o amplificador. E o amplificador vai ter o trabalho de jogar esse áudio para nossas caixas de som. E o nosso salão ser abastecido com som. Então, irmãos, façamos bom uso desses nossos equipamentos, até porque não custam barato. Na verdade, a gente calcula que nenhum desses equipamentos aqui custa abaixo de R$1.000, exceto os microfones. Inclusive, falando de microfones, os irmãos sabem que para as demonstrações das irmãs, a gente usa os dois microfones sem fio. Mas já vai estar sendo providenciada a compra de 2 microfones com fio para colocarmos aqui. Para a gente dar um certo descanso aos microfones sem fio, que devem ser só direcionados à assistência. Muito bem, então agora nós vimos o nosso sistema de áudio. Mas o nosso sistema de áudio todo a gente já tinha. O que foi que chegou novo aqui para a congregação? Para as congregações, para o nosso Salão do Reino? O sistema de vídeo. A congregação de língua de sinais, ela viu que estava precisando, e estava mesmo. Eu que estou lá na língua de sinais, diga-se de passagem. Quando esse sistema novo de vídeo chegou, foi um ganho imenso. Tanto para o tempo das partes da reunião, a qualidade elevou bastante, e até mesmo para nossas reuniões aqui em português. Só que para a gente saber usar esse sistema, é necessário estar aqui, receber um treinamento como esse. Então, por favor, Caio, passe para nós o slide componente do sistema de áudio 6. Esses são os componentes do sistema de vídeo.
computador, as câmeras, as duas que temos aqui, a mesinha que os irmãos veem lá atrás, controladora das câmeras e os nossos televisores. Muito obrigado pela imagem, Caio. E, queridos irmãos, algum de vocês já usou essa mesinha controladora das câmeras? Já tiveram pelo menos a oportunidade de ver uma na vida, a não ser essa daqui? Sim ou não? Sim, não, não, não. Então, infelizmente, pode ficar um pouco difícil para a gente operar. Mas, irmãos, vamos ver aqui esse slide, que é o slide 8. Por favor, Caio. Essa aqui é a nossa câmera, as câmeras PTZ. Como a gente viu no vídeo, a primeira coisa quando a gente chegar, depois de ligar os televisores, ligue aquela câmera. Como se fosse uma televisão, nesse botãozinho vermelho. Ah, e um detalhe também. Os irmãos estão vendo que essa câmera daqui tem duas luzes acesas, ou é só uma? Só uma. Essa câmera daqui está ligada, porque só tem uma luz acesa. Mas quando a câmera estiver desligada, ela vai estar desse jeito. Com as duas luzes acesas. Tanto a luz verde, como a luz vermelha. Na verdade, como a luz azul. A luz verde significa stand-by. Ela está em descanso, em repouso. Ela está desligada. Muito obrigado pela imagem, Caio. Então, irmãos, como é que a gente deve usar esse controlador das câmeras? Passa a imagem 9, Caio, por favor. Muito bem. Parece muita coisa, né? E como parece? Muitas coisas, várias cores, mas os irmãos vão ver que é bem simples. Após ligar esse controlador que está lá atrás, tá vendo aqui esses Fs? F1, F2, F3. A câmera que a gente usa deve estar em F1. O F1 azul deve estar ligado. Quando esse botão F1 está aceso na cor azul, isso indica que você estará controlando a câmera que nós usamos, a câmera 1. Depois que o F1 azul está ligado, volta para mim novamente, Caio, por favor. Vocês vão apertar ou em 0, lá naquela... Aperta em 0, por favor, Caio, na mesinha controladora. O teclado numérico, ele vai fazer esse enquadramento para o zoom. Ou, se os irmãos apertarem 7, ele vai fazer esse enquadramento para o zoom. Se os irmãos apertarem 8, o dirigente de a sentinela e o leitor estarão juntos. Ou se os irmãos apertarem o 2, a irmã, junto com a sua companheira, vão estar centralizadas para os irmãos do Zoom verem. Ou se os irmãos apertarem 3, as irmãs sentadas poderão fazer a sua parte. Só que aí os irmãos podem dizer, mas irmão Gabriel, mas aqui na congregação talvez não tenha muita gente para fazer isso. E antigamente não tinha isso. E se a gente decidir não usar? Podem apertar 0. Pode apertar 0 aí, Caio, por favor. Esse enquadramento aqui vai ser mostrado para o Zoom. Só que os irmãos não concordam que se a gente apertar o 7, por favor, Caio, não fica melhor para a gente do Zoom assistir? As reuniões não vão ser passadas assim, aqui no Salão do Reino, não vão ser passadas. Eu só está sendo mostrado aqui na TV do salão, só porque isso aqui é um treinamento, é algo muito diferente das reuniões. Mas nas reuniões, o texto do ano continua sendo exibido aqui, tudo normal. Só que para o Zoom, esse aqui vai ser o enquadramento. Se você estivesse no Zoom, o que você preferiria? Ver o palco inteiro ou ver somente quem está fazendo a parte? Vanderlei? Isso, exatamente. Por exemplo, muitos irmãos sentam aqui na frente. E quando a gente perguntou, irmão, por que você senta aqui na frente? Muitos dizem, olha, é porque eu consigo prestar mais atenção no que está aqui na minha frente. O meu foco é o que está aqui na frente. Se eu sentar lá atrás, é muita coisa. Um irmão levanta, um vai, um volta. Eu não consigo me concentrar. Aqui na frente eu consigo. A gente pode ilustrar isso com o enquadramento das câmeras. Se muitas coisas forem mostradas, às vezes a entrada de um, a saída de outro,
o irmão aqui entrando, talvez isso possa desconcentrar nossos irmãos, estudantes, visitantes que a gente chama com tanto carinho para o Zoom, sem contar que é uma imagem melhor. Muitas congregações, infelizmente, não têm esse sistema de vídeo que nós temos. Então, tem que ser plano aberto, como a gente fazia. Só que como agora a gente já tem, fica mais fácil. Os irmãos da Central já estão bem acostumados com isso, que mesmo antes a gente já usava as telinhas separadas. Às vezes, quando vinha irmão de outras congregações aqui, eu ficava admirado. E, rapaz, que sistema vocês têm? Mas é simples de operar. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Nós da Língua de Sinais temos o trabalho de, com essa câmera aqui, percorrer o salão inteiro. Por exemplo, se o irmão Paulo está ali, a gente tem que, em poucos segundos, em 5 segundos, fazer um enquadramento nele. Se o irmão Clécio estiver lá atrás, a gente tem que rapidinho fazer um enquadramento nele. E nossos irmãos, às vezes, sentam lá na mesa com medo. Ô meu Jeová, será que eu vou saber operar isso? Mas quando está na metade da sentinela, todos lá já estão operando rapidamente as câmeras. Esse é só um exemplo. Nós de português não precisamos fazer isso. Mas isso é só um exemplo, irmãos, de que o nosso sistema de áudio e vídeo não é algo difícil demais de operar, mas é algo fácil. Passa para nós novamente, Caio, aquela imagem que você passou, a imagem 9. Aqui, onde está marcado de roxo, é o zoom. Os irmãos podem tanto dar zoom, como também voltar ao zoom. E é só isso que os irmãos precisam se concentrar. Somente nessas partes daqui. Inclusive, este aqui é o chamado joystick da câmera. Nos faz lembrar um pouco dos controles que temos atualmente para videogame. E a função dele é simples. Bem, em termos simples, podemos dizer que se a gente jogar ele para cima, empurrar ele para cima, ele vai estar subindo a imagem da câmera. E se a gente descer ele, você vai estar descendo, consequentemente, a imagem da câmera. Isso poderá ser útil para quando um orador for alto e o seguinte orador dele for baixo, ou também para as partes das irmãs. E também para ajustar a posição da câmera, na verdade. Só que nós lembramos, irmãos, que não estamos tentando impor nenhuma regra a nenhuma das equipes de áudio e vídeo reunidas aqui ou assistindo esse treinamento. Então lembramos que se em uma reunião os irmãos não quiserem ter tanto trabalho em ajustar esses enquadramentos, podem simplesmente apertar o 0, como mostrado, para mostrar o palco durante toda a reunião. E para ajudar os irmãos a ter um guia de enquadramento, a gente preparou essa imagem aqui. A imagem seguinte, Caio, por favor. Aí os irmãos, ô Gabriel, ô irmãos, mas como é que a gente vai lembrar? O 7 é o qual? O 8 é o qual? O 2, o 3 é o qual? Está aqui. Então, facilmente, naquele teclado numérico, os irmãos vão poder encontrar. Só que por que a gente chamou também aqui os anciãos e os servos e os microfonistas que nunca operaram um sistema de áudio e vídeo desse jeito? Porque talvez pode chegar uma hora em que não vai ter ninguém para operar. E todos com conhecimento prévio já vai ser muito, muito importante. Porque imagina se não tiver ninguém para operar. A nossa reunião, infelizmente, vai ficar prejudicada. Então é preciso que todos tenham conhecimento. Queridos irmãos, a gente também informa para os irmãos, eu acredito que os irmãos sabem, mas aqui a gente vai dar essa informação de que no JW Library, do nosso Salão do Reino aqui, se os irmãos forem naquela parte na frente, onde está escrito favoritos, os irmãos vão encontrar todos os 194 esboços. Lá tem esboços para discursos públicos. Se os irmãos tocarem lá, vão ver do 1, muito obrigado, Caio, do 1 até o 194. E por que isso é útil? Porque quando o orador vier para cá e as imagens do esboço dele, do discurso dele estiverem no esboço, os irmãos não precisam nem logar no WhatsApp Web, baixar essa imagem, não precisa fazer isso. Só precisa entrar aqui
e vai ter tanto os vídeos, que tem alguns discursos que tem vídeo, como também vai ter fotos. Então já está bem organizado. Isso aqui para os irmãos já terem acesso a isso. Também foi disponibilizado um documento chamado Lista de Arquivos de Mídia. Também está nesses favoritos, que tem as mesmas coisas que o esboço também tem. Outra coisa também, que até o Vanderlei me perguntou, foi sobre o VLC. Eu acredito que os operadores aqui se lembram que além do JW Library, a gente tem o VLC. Lembram? Para reproduzir os vídeos? Nessa semana a gente vai baixar ele, tá bom? Então aí quando for uma mídia que não tiver no JW Library, os irmãos podem reproduzi-lo no VLC. Ou usar um método que a gente recomenda muito, que são as playlists do JW. Os irmãos já usaram alguma vez o recurso de playlist? Quem já usou aqui, levanta a mão. É muito importante. A gente não preparou slides para isso, mas a organização preparou um documento para ajudar os irmãos a criarem. Com 5 toques, os irmãos criam uma playlist para a reunião, incluindo o cântico do orador, incluindo as fotos, incluindo o cântico da sentinela, tudo. A sua reunião vai estar organizada na playlist do JW. Então isso vai ser muito importante para a gente. Irmãos, temos mais uma coisa também para compartilhar com vocês também. Por favor, vocês que operam áudio e vídeo, prestem atenção ao áudio que está saindo para o Zoom ou não. Porque assim, infelizmente, às vezes acontece de a gente estar tão atarefado aqui no salão que a gente talvez se esqueça de ativar o áudio do compartilhamento de tela para os irmãos. E às vezes saem cânticos sem áudio, vídeos sem áudio, né? Então, qual é o correto da gente fazer? Lembra que no vídeo que a gente viu, o primeiro vídeo, a gente viu como montar o sistema aqui do Salão do Reino? Depois de fazer todos os passos, faça um compartilhamento de tela de teste, reproduza um áudio, ou um vídeo para o Zoom, faça o compartilhamento de tela e marque aquelas 2 caixinhas, compartilhar áudio, e tem uma caixinha também que, se não me falha a memória, otimizar vídeo, exatamente, otimizar vídeo em tela cheia. Sem aquela caixinha o vídeo fica bem travado, mas quando os irmãos colocam essas 2 caixinhas, vai dar certo. A gente vai preparar um vídeo certinho e vai jogar no grupo do áudio e vídeo, para todos vocês se beneficiarem logo logo, tá bem? Mas é muito importante, irmãos, a gente testar cada aparato aqui do sistema de áudio e vídeo. Microfone, Zoom, compartilhamento de tela, JW, porque às vezes é tão frustrante, a gente mesmo que está no áudio e vídeo, quando vai colocar uma mídia, às vezes não abre, às vezes trava, às vezes o orador, vamos ver a imagem, fica esperando, depois de 5 segundos vai a imagem. Por quê? Muitas vezes no JW, o que é que a gente precisa fazer com cada arquivo de mídia? Abri-lo. No congresso a gente faz isso. Antes do congresso, ou da assembleia, a gente não só abre o cântico inicial e o final, a gente abre tudo, até as fotos. Porque se aconteceu, irmão, vamos ver o vídeo. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos, depois o vídeo vem. A assistência vai se distrair, aqui na reunião também. Não é verdade que os irmãos às vezes se distraem, às vezes olham para trás para o operador, a gente não tem culpa nenhuma. A culpa é da máquina. Ou talvez dos testes que não foram feitos antecipadamente. Então é muito importante a gente fazer isso. Testar os equipamentos sempre, tanto áudio como também vídeo. Irmãos, só dizendo que sempre deem prioridade ao que está acontecendo aqui no salão. Em que sentido? Por exemplo, os irmãos que ficam no áudio e vídeo também, aí a gente vai ver a apresentação das irmãs. Deem prioridade ao que está acontecendo aqui. Depois o Zoom. Quando as irmãs vão subindo, não mexa na câmera para deixar no enquadramento certo, para depois aumentar o volume dela. Primeiro, quando elas subirem, aumentem o volume dela. Pode deixar nesse enquadramento aqui mesmo. Depois que aumentou o volume das irmãs, você traz a câmera para cá.
Sempre deem prioridade ao que está acontecendo aqui, no Salão do Reino. Não deem prioridade primeiro ao Zoom, para depois dar prioridade aqui. É o que muitas vezes, por exemplo, a gente observa. Às vezes, a gente está tão concentrado em ajustar o enquadramento aqui, que só os irmãos do Zoom vão ver, que às vezes a gente esquece de aumentar o som das duas irmãs. Só que quando a gente não aumenta o som, vai acontecer aquilo. A irmã vai tocar aqui, o microfone vai desligar. Com o microfone desligado não vai sair som, vai ter que tocar de novo. Aí, resultado, todos se prejudicam. Zoom e salão. Marcos, por favor. Muito bem. Irmãos, como é que a gente deve testar os nossos equipamentos? Será que é assim? Não. Infelizmente, a gente vê, não daqui, não dos irmãos do áudio e vídeo, mas às vezes nossas irmãs que não têm esse conhecimento, às vezes vêm aí. Sabe qual é a tarefa de instruir os irmãos? Do assistente de palco. Tudo envolvido ao palco é o assistente de palco que vai cuidar. A gente ainda não teve confirmação sobre isso, inclusive eu, confesso, mas, por exemplo, a gente pode até afastar um pouco a mesa alguns centímetros para trás, porque quando a parte for com as irmãs em pé, pode-se ficar até aqui na frente da mesa, para não precisar ficar muito atrás e a mesa talvez cortar as irmãs. Talvez a gente pode ajustar a mesa um pouquinho mais para trás, porque se a parte for em pé, as irmãs ficam aqui na frente, ou se a parte envolver sentar-se, elas se sentarão. Inclusive, se os irmãos perceberem, foram colocadas modestas marcações aqui, tanto embaixo da tribuna, como também embaixo da mesa. Uns pontinhos bem pequenininhos. Por quê? Muitas vezes, na verdade toda semana, a gente tira uma tribuna e coloca outra. Tira uma tribuna e coloca outra. Para evitar que a tribuna venha muito para cá ou para lá, mas fique num padrão certo. Ainda mais para sair naquela imagem lá do Zoom, foram colocadas essas fitinhas em cada ponta onde a tribuna ou a mesa deve ficar. Vai ser colocado também para os pedestais, porque às vezes a gente observa que o pedestal, já observaram em algumas reuniões, o pedestal está muito para lá. Às vezes o pedestal está bem juntinho aqui. Por que não fazemos um padrão? Para o padrão não fugir-se. Então, até a semana pós-congresso, a gente vai tentar providenciar marcação para esses microfones também. Tá? Mais um lembrete para os irmãos. Em nenhuma hipótese, deve-se colocar ou comida ou bebida aonde? Na mesa, que tá os equipamentos. Porque os equipamentos que estão lá, irmãos, são muito caros. Talvez sejam equipamentos que nem o nosso salão de assembleias tem acesso, que nem essas câmeras. Nosso salão de assembleias, por exemplo, é o único salão que tem câmeras de mão. O restante do salão de assembleias do Brasil todinho são câmeras assim. Então, nosso salão do reino foi privilegiado, junto com alguns salões de Pernambuco e da região também, que dispõem de congregação de língua de sinais. Então, vamos cuidar bem dos nossos equipamentos. Às vezes a gente pode se sentir tentado, já que a mesa é grande, a colocar um copinho de água lá. Mas não façam isso, não devemos fazer isso. Porque se a gente fazer isso, talvez a gente não tenha tempo de pegar a mesa de controladora das câmeras que está lá e fazer isso. Por causa de um erro nosso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. Também, uma parte de cuidado, só misturando essa parte de áudio e vídeo também, é com os irmãos operadores de microfone. O que foi que aconteceu? É que nós tivemos um microfone... Por que não estava funcionando o microfone desse lado? Porque, infelizmente, na hora de desconectar o cabinho que carrega do microfone, foi puxado muito rápido. Que às vezes pode acontecer. Às vezes a gente, ansioso para pegar o microfone, às vezes pode acontecer. Então foi quebrado. Aí o que a gente tem que fazer a cada reunião? A gente vai comprar um carregadorzinho de bateria para a bateria do microfone, desse lado de cá, ser carregada assim. Para prevenir desse microfone daqui acontecer a mesma coisa, a gente precisa ter o cuidado com o microfone. Tirar bem suavemente. Até porque os cabos são frágeis, né? Os cabos, os conectores. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Algo importante que os microfonistas devem se lembrar
é não esperar começar as partes dos comentários para depois vir pegar os microfones. Temos o exemplo das partes das joias espirituais, por exemplo. Então, microfonistas, não espere o discurso dos tesouros da palavra de Deus acabar, o irmão das joias espirituais subir, para vocês, microfonistas, que estão sentados nos seus lugares, virem aqui para trás e pegarem os microfones que estão carregando. Se fizer isso, pode ser que a pressa motive a gente a puxar rápido o cabo que está conectando no microfone, danificando assim o mesmo. E com relação a isso, a cabos, a baterias, nós não colocamos no vídeo de montagem, mas ao chegar, uma das primeiras coisas também é tirar os microfones sem fio da caixa e carregá-los, para que eles estejam com bateria durante toda a reunião. Isso mostra que nós, operadores, devemos chegar cedo. Não só nós que estamos designados naquele dia para a operação, mas todos nós da equipe. E se até os que estão aqui na reunião de áudio e vídeo perceberem que faltam 10 minutos para começar a reunião, eita, mas o microfone não foi carregado ainda, 15. Peguem os microfones que estão lá na sala B, com todo cuidado, e carreguem-os, que vai ser muito útil para o decorrer da reunião. Então, irmãos, aqui nessa reunião, a gente deu uma visão geral dos nossos equipamentos, tanto de áudio como de vídeo. Chamamos todos os irmãos das congregações e, sabe, foi um prazer tão grande ver todos entrando por aquela porta. Infelizmente, um dos nossos irmãos, como dito, não pôde estar aqui para dar o treinamento também, mas fizemos essa cobertura e estamos tão gratos pelos irmãos descobrirem cada vez mais tanto o papel do microfonista, como do assistente de palco, como do operador de áudio e vídeo, coisa que há 20 anos atrás a gente só tocava áudio em nossas reuniões. Mas é como diz certo texto, em lugar de cobre, Jeová vai trazer ouro. Então, é isso que está acontecendo, não só no nosso Salão do Reino, mas também em outros salões da Redondeza. Ainda está para chegar um equipamento, só citando, é a mesa de corte, mas nós de português não iremos usar, somente a congregação de língua de sinais. Aí façam o seguinte, tenham cuidado, tratem aquela mesa como se realmente tivesse equipamentos muito caros, como se fosse uma criança realmente. Às vezes eu costumo dizer, cuide desse equipamento como se fosse um bebê, uma criança. Mas a gente confia nos irmãos, porque a gente sabe que nossos irmãos são zelosos, assim como todos que estão aqui, e das congregações que também assistirão a esse treinamento. Mas, irmãos, a gente sabe realmente que a gente recebeu aqui vários conhecimentos técnicos, né? Como apertar nos botões, como manusear a câmera, como fazer a ligação, o desligamento dos equipamentos. Inclusive, a gente vai imprimir para deixar lá também um guiazinho. Não tem esse vídeo? Achou que passou muito rápido? A gente vai fazer o passo a passo numa folhinha e deixar lá. Para os irmãos, quando tiverem dúvida, o que eu preciso fazer para ligar? Fazer um papelzinho, imprime, plastifica e deixa lá para os irmãos tirarem proveito. Mas a gente não deve esquecer-se de uma coisa, irmãos. A gente não deve esquecer-se de uma coisa, que um formulário tratando de áudio e vídeo sobre a organização mostrou. Caio, por favor, passe o slide 10 para a gente. Vamos ler juntos esse formulário? Junto com uma abordagem experiente e profissional, nunca devemos nos esquecer dos aspectos espirituais do nosso trabalho, oração e nossa dependência do Espírito Santo de Jeová, no qual confiamos alguns de nossos esforços? Não, todos os nossos esforços. Muito obrigado pela imagem, Caio. Então, irmãos, a gente pode aprender tudo aqui. A gente pode aprender como manusear. A gente pode ler todas as páginas do manual, tanto do computador, da televisão, da mesa das... A gente pode ler tudo. Mas se a gente não orar antes de fazer as nossas obrigações, e se a gente também
Não confiar no Espírito Santo de Jeová? Será que vai dar certo? Isso serve para tudo. Isso serve para microfonistas, isso serve para assistentes de palco, isso serve para indicadores, isso também serve para nossos queridos irmãos do áudio e vídeo. O último slide que foi preparado foi de um texto bíblico. E esse texto bíblico está no Salmo, capítulo 127, versículos 1 e 2. Os irmãos podem abrir na Bíblia ou vai aparecer aqui também na televisão, para a gente olhar. Salmo 127, versículos 1 e 2. Veja o que é que a gente precisa se lembrar. A menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. A menos que Jeová guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. É em vão que vocês se levantem cedo, que se deitem tarde, que trabalhem duro para conseguir alimento, pois ele, Jeová, faz provisões para os seus amados e também lhes dá repouso. Muito obrigado, Caio. Então, queridos irmãos, a menos que Jeová esteja conosco em nossas designações, não iremos ter êxito. Como você se sentiria se você recebesse a designação para, na sexta-feira, estar lá na frente no palco para operar as câmeras de mão do Salão de Assembleias? Como você se sentiria, Marcos? Como você se sentiria, irmão Pereira? Irmão José? Como eu me sentiria? Tremendo, muito nervoso. Mas sabe o que é que cada um de nós faríamos? Oraríamos a Jeová. E iríamos confiar no Espírito Santo dele. Só que quando a gente está nas reuniões, já são 2 vezes por semana. A gente já está sempre nas reuniões. Às vezes a gente pode se esquecer de dizer: Jeová, me ajude para que eu possa fazer essa designação mecânica de maneira que venha beneficiar nossos irmãos. Jeová, me ajude para que eu passe o microfone. Jeová, me ajude para que eu seja um bom assistente de palco. Jeová, me ajude para que eu possa operar o sistema de áudio e vídeo. Ou até aqui, os anciãos, servos que fazem suas orações aqui, citar os irmãos que cuidam da parte mecânica. Porque como a gente viu aqui, a menos que Jeová esteja com a gente, se ele não tiver, a gente não vai ter êxito. É em vão que a gente esteja essa noitinha aqui. Então, irmãos, vamos fazer isso. Cuidar bem do sistema de áudio e vídeo de nossa congregação. Tanto os presentes aqui, como também os que estão nos assistindo. Então, só recapitulando o que a gente viu aqui que, chegando ao salão, primeiro, liga a TV, a câmera, o computador, o receptor, a mesa das câmeras. Por favor, primeiro ligar a mesa de som, depois o amplificador. Isso é citado até nos manuais da organização. Primeiro a mesa de som, depois o amplificador. Depois, abrir os aplicativos no computador, fazer os processos devidos e testar. Para desligar o sistema, os irmãos precisam ter o cuidado de seguir o passo 1 e o passo 2, aqui nesse slide à direita. Primeiro, desliga-se o amplificador. Segundo, desliga-se a mesa de som. Por favor, devemos estar atentos e seguir esses parâmetros. Ao ligar, primeiro ligamos a mesa e depois o amplificador, porém ao desligar, primeiro desligamos o amplificador, depois a mesa. E depois podemos desligar os periféricos, como o receptor dos microfones sem fio, a mesa controladora das câmeras, o computador e as câmeras. Sentar-se no meio, os microfonistas, para ter uma melhor abrangência. Talvez os irmãos microfonistas podem começar lá atrás, para decorar quem está sentado nos lugares. Depois sentam-se no meio. Assistente de palco, instruir os irmãos a como posicionar o microfone da melhor maneira. Mais uma coisa, quando os assistentes de palco forem ajustar o microfone, tenham por alvo não fazer isso, não deixar o microfone reto à boca,
mas deixar sempre num ângulo de mais ou menos 30 graus. Por quê? Porque se fizer assim, a voz da pessoa vai sair cortada quando o microfone está rente à boca. Mas desse jeito, vai pegar toda a amplitude da voz. Então, por favor, queridos irmãos, não devemos esquecer dos lembretes que tivemos aqui. E no mais, queremos agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes. A gente sabe que semana de congresso é tão corrido, tão complicado, trabalho secular, mas os irmãos fizeram esforços para estar aqui. Isso nós agradecemos demais a todos os irmãos. Também as congregações por darem os anúncios, né, aos seus devidos operadores, por estarem aqui. Só salientando que depois, se os irmãos quiserem pedir a gravação desse treinamento, teremos o prazer de disponibilizar para os irmãos. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, se não funcionar alguma coisa no salão, temos um grupo. Estamos de plantão sempre que os irmãos precisarem. Podemos até fornecer suporte a vocês que estão no áudio e vídeo. O Rivanildo e eu, nós temos acesso ao computador do salão. De casa mesmo, dá para a gente controlar aqui. Acho que os irmãos já viram alguma vez, né? Isso aí é bem útil para a gente cumprir com nossas designações.